Cultive no interior o que Deus é, e externo se mostrará como é. Bem, hoje eu vou esclarecer uma dúvida que eu tive no meu início do Ho'oponopono, na prática inicial, e que eu creio que várias pessoas aqui, muitos de vocês, têm essa dúvida. Então, acomode-se. Para quem é novo aqui no canal, eu me chamo Hudson, seja muito bem-vindo. Se gostar do conteúdo, se inscrevam, deixe seu curtir, seu legal, compartilhe com todos para que todos façam a limpeza e saiam dessa programação. E vamos para o vídeo. Hoje eu vou responder aqui um comentário de Mian Yuxan. Eu vou botar aqui o comentário e vou ler para vocês. Há por aqui relatos de bons e maus resultados. Pessoalmente acredito que a gratidão deve ser um ato espontâneo, alegre e amoroso, direcionado ao bem maior. Então, segundo a colocação dela, a gratidão deve ser espontâneo, sem que você fique botando força nisso, né? Sem que você direcione a sua gratidão, que seja alegre e amoroso e direcionado ao bem maior. Ao bem maior, ela botou um bem maior maiúsculo. Não sei ao que ela está se referindo, se é o todo, se é a Deus, ou se é um propósito maior. Não importa. O que importa é que ela diz que tem que ser espontâneo, alegre e amoroso. Concordo com o amoroso e o alegre. O espontâneo, se você vive numa situação ruim, se você vive em escassez, se você vive em doença, se você vive em tristeza, se você vive em ódio, como é que você vai agradecer? Como é que isso vai ser espontâneo? Nunca. Como é que você vai quebrar esse ciclo de negatividade? Nunca. E como é que você vai esperar a espontaneidade? Você vai morrer assim, como eu já vi várias pessoas, que elas seguem o padrão de décadas, de 2, 3, 4 décadas, morrem com a mesma sincronicidade com que ela tinha antes. Não mudou nada, morre com o mesmo paradigma. Então, aqui sobre a gratidão, você deve observar a gratidão em tudo. Você deve ver que a graça de Deus está em tudo. E por isso você é grato. Até mesmo pelos problemas que aparecem para você. Como eu sempre cito aqui nos vídeos. Vamos dar sequência. Não me sentiria confortável utilizando essa virtude como exercício mecânico. Como gratidão, 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 etc. Vamos prosseguir. Além disso, um pedido de perdão infere que a pessoa é devedora, culpada, e este é um sentimento que se fixa ao subconsciente. Essa aqui é a questão. Eu sempre tive essa dúvida com o início do Ho'oponopono. Por que eu vou ficar? Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe de quê? Eu não tenho dívida com ninguém. Eu não faço mal para ninguém. Aí eu vou ficar sentindo muito por quê? Eu sou culpado de quê? E é exatamente o oposto que isso vai causar. E esse perdão não é necessariamente para com outro. Como diz aqui, ó. Além disso, o pedido de perdão infere que a pessoa é devedora, culpada, e este é um sentimento que se fixa ao subconsciente. Sim, o pedido de perdão é bom e necessário quando machucamos outro. Então ela está dizendo aqui que o pedido de perdão deve ser direcionado apenas para outro, para outras pessoas. Sendo que, na verdade, o maior pedido de perdão é para com você mesmo. Observe, se você fizer mal para uma pessoa, alguém pode defender aquela pessoa. Ela pode recorrer a uma ajuda externa, a um agente de segurança, polícia, amigos, familiares, e resolver aquele problema, ajudar ela naquele problema. Mas quando você faz o problema, quando você tem um ato ruim para com você mesmo, quem pode te ajudar se não você mesmo? Tem gente que diz assim, não faço mal a ninguém, comigo eu não me importo, não me importo com a minha vida. Esse é o maior ato de ruindade. Não é quando você faz mal para alguém, é quando você faz mal para você mesmo. Como você vai amar o próximo se você não se ama? É a maior hipocrisia isso. Não estou dizendo aqui do seu comentário, certo? Porque eu também tinha esse pensamento. Estou dizendo que você é hipócrita. Eu estou dizendo que essa percepção de que o perdão é só para outro, que a gente só pode fazer mal para outro, é uma ilusão. Nós fazemos mal para nós mesmos. E esse é o maior delito que podemos fazer. Se a gente cuida de nosso corpo e de nossa mente, sabemos que temos que zelar, que esse é um templo de Deus, é onde o Espírito habita, é a manifestação do Espírito. E a gente sabe que cada um ser vivo que está aqui na Terra é assim também. Você não faz mal com você, você não faz mal com o próximo.
Sendo então aqui que esse perdão, vou responder sobre esse perdão, porque a gente só deve pedir perdão ao outro. Aqui, ó, além disso, um pedido de perdão infere que a pessoa é devedora, culpada. E este é um sentimento que se fixa ao subconsciente. Tipo, outra questão aqui sobre o pedido de perdão. O que ela está dizendo é que esse sentimento de perdão vai gerar dentro da pessoa uma sensação de culpa, de devedora, e que vai ficar no subconsciente. Então você vai se manter no nível de baixa vibração. É exatamente ao contrário também. Eu sempre falo aqui nos vídeos. Se você é novo aqui no canal e gostar da explicação, gostar aqui dos vídeos que eu venho mostrando, se inscreva. Se não, volta alguns vídeos e você vai ver exatamente isso que eu falo. Geralmente a pessoa, quando está no ciclo de negatividade, de qualquer área, amorosa, financeira, saúde, etc., qualquer área, ela vem no ciclo de negatividade, ela só está repetindo o padrão dela. Só está repetindo o padrão. E geralmente as pessoas se vitimizam por esse problema. Ah, é culpa minha. Ou é culpa porque Deus fez isso comigo. Ah, porque fulano fez isso. Como é que ele pôde fazer isso comigo? Ninguém pode fazer nada com você. Nem Deus, nem o mundo. A não ser você mesmo. Você se machuca, você se magoa, você se destrói. E só você mesmo pode se elevar. Ninguém pode te ajudar, exceto você e o Deus que habita em você. Bata na porta e a porta se abre. Buscai e encontrarás. Então, esse pedido aqui de sentir muito e pedido de perdão não é para com outro. Como ela diz aqui, né? Que, cadê? Sim, o pedido de perdão é bom e necessário quando machucamos outro. Não é para esse outro. Esse outro pode entrar também nessa meditação do Ho'oponopono, pedido de perdão. Porém, o principal não é. Esse pedido de perdão, de sentir muito, é para com você, não com o seu consciente, mas para o seu subconsciente, é onde está armazenado todas as suas memórias. É para lá que você se dirige o perdão. É para lá que você vai dizer sinto muito. E esse sentir muito não é para sentir culpa, é ao contrário, é para dizer, poxa, eu sempre fui culpado e vítima de tudo isso. Eu sinto muito por isso. Eu fui um completamente bobo. Eu fui um inútil, um abestalhado, porque eu acreditei nessas coisas. Eu achava que eu era culpado, ou que Deus, ou que o mundo era culpado. De que se eu sou vítima, ou fulano é vítima, ninguém é vítima. Então essa frase, eu sinto muito, no Ho'oponopono, ela vai te levar à responsabilidade. Aí você vai dizer assim, sua vibração eleva, ao contrário, sua vibração eleva, poxa, eu sempre fui assim. E é devido a essa sensação de culpa, de vitimismo, de botar a responsabilidade nos outros, que a minha vida está indo nesse patamar ruim. Por isso que eu estou tomando essa direção ruim, por isso que minha vida financeira é uma merda, por isso que minha vida amorosa não vale nada, por isso que minha vida emocional é estragada. Por isso, quando você descobre que toda essa negatividade são acúmulos de memórias, de programações ruins e erradas, que você aprendeu, fixou em você e agora repete, você toma a responsabilidade disso e diz, agora eu sou responsável, eu posso fazer essa limpeza, eu quero fazer a limpeza, eu estou batendo na porta, agora eu quero que a porta abra. Agora eu quero que tudo isso que está oculto dentro da mente subconsciente e no corpo, que reproduz o que está na mente subconsciente, agora eu quero que elas saiam. Agora eu quero a limpeza, eu quero me esvaziar desse lixo, dessa programação. Então você se sente responsável. E você pede perdão. Perdão para você mesmo, não é para outro. Para você mesmo. Porque você se machucou, você se vitimizou, você se culpou, você se fez de coitado ou de coitada. Então é para isso que serve o sinto muito e o me perdoe. E o eu te amo é um complemento disso. Eu sinto muito por ter sido vítima, culpado e alvo de tudo. Agora me perdoe por toda essa ação ruim que eu fiz, todo esse lixo que está aqui guardado. Eu te amo porque está aqui guardado porque você resistiu, você brigou, você lutou, você resistiu. Então está aqui guardado. Agora você está amando. Quando você ama, você solta. Então você agora está dizendo eu te amo. Pode sair. Eu te amo. Memórias, eu não quero mais lutar com vocês. Eu não quero mais resistir. Eu não quero mais guardar vocês. Solto vocês. Estou livre. Eu te amo. E agora se você agradece, não é agradecer porque você
está se tornando mecânica, mas porque você está reconhecendo que todo aquele padrão de lixo, de negatividade, de vitimismo, de culpa e de todo esse ciclo negativo que você guardou no seu subconsciente, que agora você está amando para poder liberar, você está agradecendo porque você está se tornando consciente disso e está permitindo essa limpeza, libertando as memórias e você delas. Olha como é lindo, como é mágico, como é extraordinário o Ho'oponopono. Olha como ele toma outra roupagem. Eu vou prosseguir aqui o comentário. Mas fazer disso uma penitência diária torna um ser mendigo espiritual, o que é ilógico dado que somos centelhas divinas e que a única perfeição verdadeira é do Criador, o único digno de parâmetros às nossas aspirações de evolução e que sempre perdoa nosso caminhar e tropeçar de aprendizado, limitados que estamos no tempo e espaço. É exatamente isso o que vai fazer o Ho'oponopono. Não se tornar um mendigo da fé, é limpar o lixo para que você se torne a luz junto com o Pai. Para que você se torne iluminado. Para que você enxergue aquilo que não estava enxergando. Para que você saia do vitimismo. Você saia da programação. Você saia do erro. Você saia da culpa. É exatamente isso. É para você sair da escassez. Eu te pergunto, Deus é escasso? Qual o problema com Deus? Qual o problema Deus tem? Ele é a sua essência. Todos nós somos um em unidade com o Pai. Você e eu somos um com o Pai. Então, se o Pai está unido a todos nós, está em todos nós, está em tudo, nada está fora dele, ele não é escasso. Por que você está escasso? O que está causando essa escassez em você? O que está te levando a ser doente? Deus é doente? Eu te pergunto, Deus é doente? Deus é miserável? Deus é culpado? Mas por que você tem essas sensações, esses pensamentos? E gera isso. E você tem mais disso. E gera mais isso, e mais, e mais, e mais. Por quê? Por causa do erro, da programação, da mentalidade universal, mentalidade individual. E é essa a função do Ho'oponopono. Tirar todo esse lixo. Colocar luz na escuridão. Se tornar vazio, um vaso vazio para que o Espírito, a presença do Pai, habite em você. E lá você vai tomar as melhores decisões. Até o galo começou a cantar aí, ó. Você vai tomar as melhores decisões, as melhores escolhas. Você vai perceber que você é o responsável por tudo que você viveu, está vivendo e que viverá. O Ho'oponopono, no decorrer de minha vida aí, das 4 décadas de vida, foi a ferramenta, a prática que mais me fez me aproximar da espiritualidade, da existência como real, me sair da ilusão, me fez sair daquele vitimismo, daquele ciclo de erro, sabe? Então é isso que eu espero trazer aqui no canal também, para você, para que você perceba que tudo isso que você está vivendo, de errado, de ruim, de negativo, não é a realidade de Deus, e Deus está em você. Isso aqui é a manifestação do Espírito. Então, se algo está errado, é porque lá dentro você está cultivando algo errado. Cultive no interior o que Deus é, e externo se mostrará como é. Fiquem todos na paz do Todo-Poderoso. Eu amo cada um de vocês e até a próxima.